Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada a gente dizer que é crente, mas quando nasce a semente aqui foi inoculada, traz um fruto de fachada sem nenhuma comunhão. Veja qual a instrução que Jesus Cristo nos dá, que viver sem praticar só vai criar confusão. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Quem ouve, mas não quer nada, se para o Senhor, com o que edificou sobre a areia morada. Quando vem a enxurrada que bate na construção, por não ter sustentação, nessa casa não aguenta, e no meio da tormenta é grande a destruição. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Quando a casa é preparada, na rocha firme e segura, para sempre a casa dura, mesmo quando for tentada. Não adianta invernada, vento forte e tempestade, que sua seguridade não tem como se romper. Pode a enchente bater, que ela não é abalada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar, que a palavra de Deus há de ser diferenciada. Não adianta de nada dizer, mas não praticar. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, realizando este culto para honra e glória em nome do Santo Senhor. Quero aqui agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui online, mas já pedi a você que observe se você está inscrito no canal. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, acione o sininho, compartilhe, dê um like, comente. Você que está no Facebook, também compartilhe, curta, em nome de Jesus. Peço a você que dê uma olhada se a sua inscrição está ativa. Amém? É uma forma de você evangelizar. Glória a Deus por isso. O meu irmão Natanael Heleno de Oliveira, lá de Foz do Iguaçu. Um abraço, meu irmão. Um abraço para você e família. Ou, inclusive, hoje, ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, e Deus o faça prosperar em tudo que você tem em sua mente, qual o seu propósito, os seus objetivos. Bom, irmãos, eu convido você agora a fazer uma oração comigo, pelo Brasil, pelo povo de Deus, amém? Pelo nosso ministério, pelo nosso pastor. Vamos orar para que Deus conceda graça sobre graça, porque nós estamos vivendo um momento muito complicado agora. Vamos orar? Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, entregamos a Ti, Senhor Deus, toda a nossa necessidade. Senhor Deus, abençoa, meu Pai, nosso Brasil, abençoa as autoridades desse país, diretamente responsável pelo governo desta nação, da cidade, do Estado, ó Deus, dê sabedoria, dê a eles temor, ó Pai, e que eles possam, Senhor, ser bem-sucedidos nas suas administrações.
Abençoa, Senhor Deus, os teus servos, os teus filhos, Senhor, em todo o canto desta terra. Ó meu Pai, ó Senhor, que os teus servos se levantem, fiquem de pé e continuem firmes na tua presença, fazendo a tua vontade. Abençoa nosso pastor presidente, sua família e todos os oficiais, Senhor, que auxiliam o teu filho nesse trabalho, Senhor, dessa missão, ó seu Deus, nesse ministério. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ser um exemplo, sermos luz, sermos sal, Senhor. Ó meu Pai, não permita, Senhor, que falhemos, mas que acertemos, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, e possamos, Senhor, honrar o teu nome, aqui ou acolá. Meu Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor Deus, pelo mensageiro, pelo pregador, que vai anunciar a tua palavra, que vai usar a tua palavra, e que esta palavra, Senhor, possa penetrar nos corações. Ó meu Deus, te peço, Senhor, ó Deus, pelo meu irmão Natanael, que vai trazer esta mensagem. Ó Deus, neste momento, te agradecemos por todos os que estão inscritos nesse canal, por aqueles que vão inscrever-se, por aqueles, Senhor, que nos assistem agora e por aqueles que nos assistirão depois. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Que Deus abençoe. Vamos mais uma música e depois a mensagem com meu irmão Natanael. Em nome de Jesus. Amém. Em verdade vos digo, não sou eu quem está vivo, crucificado com Cristo, a minha vida pela fé. E permaneço no Espírito que me consolou, transformou minha alma, o santo sangue me salvou. Em Jesus sobre a rocha, onde os rios não transbordam, onde os ventos só assopram, aonde Deus mora. E fiz minha casa sobre a rocha, onde os rios não transbordam, onde os ventos só assopram, aonde Deus mora. Minhas lutas Senhor, meu milagre é o teu presente de amor. Minha alma se alimenta em tua presença, os meus sonhos, a tua destra é quem sustenta. Em verdade vos digo, não sou eu quem está vivo, crucificado com Cristo, a minha vida é pela fé. E permaneço no Espírito que me consolou, transformou minha alma, o santo sangue me salvou. Resgatou.
saúdo a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, vamos meditar juntos sobre uma palavra que Jesus falou, que toca profundamente nossos corações. A palavra que se refere aos 2 alicerces da vida. É interessante, muito importante, você ouvir essa palavra, porque o Senhor Jesus ele fala em 2 exemplos, e os 2 exemplos são de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, você está inserido nesse exemplo. Você será um dos exemplos que Jesus citou. Então, portanto, é de grande importância que você ouça essa palavra e faça um autoexame para que você chegue a uma conclusão de que lado você está e qual desses exemplos que Jesus mencionou acerca dos 2 alicerces diz respeito a você. Então vamos ler. São 2 passagens. Uma está em Mateus, capítulo 7, e versículo 24 ao 27, e a outra se encontra em Lucas, no capítulo 6, e o versículo 46 ao 49. Então, primeiramente, vamos ler Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Agora vamos ler em Lucas capítulo 26, e versículo 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Oremos neste momento em que nós vamos meditar, examinar a palavra de Deus e vamos, mediante essas palavras que Jesus falou, realizar um autoexame na nossa vida a fim de verificarmos qual é a nossa posição, qual é a nossa situação nesta hora, no dia de hoje. Maravilhoso, santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador, nesta hora, meditando na Tua Palavra e sabendo que muitas pessoas serão alcançadas por essa palavra através da internet. Nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, alcance o coração daqueles que ouvirão esta palavra. Faça-os entender a profundidade da Tua palavra, a grandeza, a verdade. Faça-os contemplar a si mesmos como diante de um espelho e realizarem um autoexame mediante as palavras que o Senhor mencionou e que foram registradas nestas 2 passagens que lemos. Que cada um contemple a si mesmo
diante dessas palavras e, confrontados pela palavra, entenda qual a sua posição. Aqueles que estão agindo como prudentes, que sejam confortadas e incentivadas a continuar assim, mesmo diante das tempestades da vida. E aquelas que estão a agir como homem sensato, que despertem nesta mesma hora, para que não percam a oportunidade de passar a eternidade perto de Ti, ó Deus, contigo, como é o nosso desejo. Nesta hora nós Te louvamos e pedimos ao Teu Santo Espírito que, mediante essas palavras, alcance o coração dos ouvintes, convencendo-os acerca do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o que nós Te pedimos nesta hora, Pai, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os dois alicerces dizem respeito à nossa vida. Como é importante examinar a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que erra o homem não examinar a sua palavra, porque é a palavra de Deus que testifica a respeito do nosso Senhor. Pois bem, o que significam essas duas palavras na nossa vida? O que são os dois alicerces? Que significa e qual é o impacto que esta palavra tem na nossa vida? Voltando às Escrituras em Mateus, nós vemos que o Senhor está falando de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, então você está inserido nesse exemplo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, o Senhor assemelhou ao homem prudente. O homem prudente é aquele que, pretendendo construir uma casa, em Lucas fala de uma maneira interessante: cavou bem fundo até encontrar a rocha, tirou toda a areia, cavou fundo até encontrar a rocha, e sobre essa rocha fez o alicerce e construiu a sua casa. Muito bem. A casa representa nós mesmos, a nossa vida. Veja que ambos que ouvem a palavra constroem a casa. Todos nós vivemos a nossa vida. A questão não está no material que foi usado na casa. O Senhor nem sequer mencionou a questão do material. Provavelmente, se vamos pensar na analogia que foi feita nesta parábola, o mesmo material foi usado para a construção de ambas as casas. O mesmo material, não há diferença quanto a isso. A Bíblia não cita em nenhum momento a diferença do material. A questão é aonde está a base da casa. A rocha representa firmeza, fundamento, força, representa solidez. A rocha representa Cristo, a sua palavra, a sua revelação, que desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, nós podemos ver que toda a Bíblia, toda a palavra, ela aponta para o Senhor Jesus. Desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante, todos os livros da Bíblia apontam para o Senhor Jesus. Nele se cumpriu todas as profecias acerca do Messias, acerca do ungido, acerca do escolhido de Deus para a nossa salvação. Pois bem, o homem prudente, ele não tem pressa. Ele cava profundo, tirando toda a areia até encontrar a rocha.
São assim as pessoas que ouvem a palavra de Deus e se livram dos preceitos do mundo. A areia aqui representa os preceitos do mundo, as teorias humanas. Representam aqui os pensamentos, né, daqueles que não conhecem a rocha, que não conhecem o Senhor. As filosofias do mundo, que por mais que tenham uma certa beleza, elas não têm firmeza, elas não têm solidez, porque são frutos do pensamento humano. Então, construir a sua vida sobre teorias humanas, construir sua vida sobre a filosofia, sobre a crendice popular, a cultura humana, seja ela qual for, não dará firmeza a essa vida. Essa vida, ela vai desmoronar. A questão aqui não é nem o quando, mas é a certeza de que essa vida que não foi firmada na palavra de Deus, ela certamente cairá. Mas aquela vida do prudente, que antes de construir a sua vida, ele livrou-se da areia que representa a filosofia humana, e antes de subir a casa, ele entendeu que tem que descer na presença de Deus, despir-se de toda a cultura do homem e buscar com inteireza de coração na palavra de Deus a firmeza necessária para construir a sua vida. Veja que a casa foi construída por ambos. Assim vive o que serve a Deus e o que não serve. Todos têm construído a sua vida. É a escola, é o trabalho, é o casamento, é a família, os planejamentos, os filhos, a vida em comum, a formação, os sonhos, as viagens, tudo isso faz parte da vida. Mas a diferença está na base em que foi construída. O homem prudente procurou observar na sua vida, primeiramente, construí-la sobre a solidez da palavra de Deus. Quantas pessoas erram porque se aprofundam na filosofia, se aprofundam nos pensamentos humanos, e a partir daí elas passam a ignorar a palavra de Deus, trazendo para si o pensamento de que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, foi simplesmente escrita por homens e que não há nenhum fundamento especial na palavra. Muitos até têm dito que a palavra ela tem sido usada para obter vantagem sobre as pessoas indoutas, sobre as pessoas sem formação. E quantos têm sido enganados por esse pensamento maligno de desprezo pela palavra de Deus. Enquanto isso, nós vemos ao longo da história tantos casos de pessoas que eram ateus e que, num desafio de provar que a palavra de Deus não era real, de que a Bíblia Sagrada era meramente um livro, quantos tentaram fazer isso e, ao aprofundar-se no exame da palavra, converteram-se a Cristo. Uma das pessoas que eu vi mais recentemente falar isso, testemunhar a esse respeito, foi o escritor muito conhecido Augusto Cury. Ele falou isso abertamente em um programa de televisão, quando convidado, dizendo-se cristão porque ele era um ateu, na mais ferrenha interpretação dessa palavra. E, no entanto,
ao aprofundar-se no exame da palavra de Deus para refutá-la, tornou-se cristão. Portanto, todo aquele que ouve esta palavra, faça agora um autoexame. Como se diante de um espelho, verifique se você constrói a sua vida diante do alicerce da palavra de Deus. Ou se você simplesmente resolveu ignorar e construir a sua vida sobre as filosofias do mundo, as teorias do homem. Existem muitas filosofias. Talvez por isso também o Senhor tenha feito comparação com a areia, porque de dezenas de passagens bíblicas em que se fala na areia, geralmente é para indicar quantidade. São dezenas de passagens em que se diz: a tua descendência será como a areia do mar, que um exército tão numeroso como a areia do mar se juntou contra o rei Josafá. E assim, tantas dezenas de passagens em que você procurar na Bíblia falando sobre areia, você vai ver sempre que ela está sendo usada como um contexto de quantidade, tal como a areia do mar. E isso também, até acerca do pensamento do homem, tem tudo a ver. Porque hoje nós temos tantas teorias acerca de quem é Jesus, acerca da salvação. Nós temos uma teoria que fala, onde as pessoas acreditam na reencarnação. Se a reencarnação fosse uma verdade, Jesus então teria morrido em vão. Porque para que ele tomar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, morrer na cruz do Calvário, se nós vamos alcançar a redenção através da nossa própria boa ação, se não nesta vida, numa outra, e numa outra, e numa outra, até que a gente evolua para ser um ser puro, um ser livre dos sentimentos mundanos. Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus teria vindo ao mundo em vão. Não haveria necessidade da morte na cruz. E essa teoria, ela diz que a pessoa pode se salvar por duas ações, quando, na verdade, não existe maneira do homem pagar pela sua dívida com Deus. Não existe maneira. Não existe como o homem alcançar de Deus o perdão pelos seus pecados por nenhum gesto que faça, ainda que dê todos os bens que possui, ainda que dê sua própria vida. A sua vida ainda não tem a quantidade necessária, ainda não tem o potencial necessário para você alcançar de Deus o perdão. Por quê? Porque nós todos somos culpados. Todos nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, contudo, não pecou. A sua vida aqui na terra foi para fazer a vontade do Pai. Ele anunciou para nós as suas palavras, nos ensinou como deveria ser o nosso proceder. E por fim, morreu por nós na cruz do Calvário, sem pecado, sem defeito, fazendo assim, consumando um sacrifício perfeito, através do qual, e somente através do qual, nós podemos alcançar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Portanto, medite na palavra de Deus e nesta hora conclua. Em qual alicerce você tem construído sua vida? Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E vem os ventos, os vendavais, a corrente dos rios,
os ventos sopram sobre esta casa e não a derruba. Ou seja, a vida de quem está firmado na rocha vai enfrentar problemas. Não é porque você segue a Cristo que você não terá problemas. Não. O Senhor Jesus nos alertou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todo aquele que serve ao Senhor, que ouve a palavra do Senhor e as pratica, entenda, quando estiver atravessando a dificuldade, quando o vento estiver soprando, quando a correnteza dos rios estiver vindo de encontro à tua vida, quando o vento soprar forte, lembre-se que isso está escrito. É previsto você passar por isso. Mas o Senhor estará contigo todo o tempo. E tenha certeza, glorifique a Deus, porque a tua vida, a tua casa, ela não vai cair. Não vai. Você estará nas mãos de Deus todo o tempo. E não há quem possa tirar você das mãos de Deus. Aqui receberá 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna ao lado do Deus Todo-Poderoso. Mas infelizmente, você que ouve a palavra de Deus, você que diz acreditar em Jesus, mas não pratica as suas palavras, julga o teu irmão, julga a pessoa que você conhece e diz assim: essa pessoa não parece ser crente, dessa igreja que essa pessoa é crente, eu sou pastor. Frases construídas desta forma, mas não pratica a palavra de Deus na sua vida. Você está com a sua casa sobre um fundamento, um alicerce que não tem base, que não tem firmeza. A qualquer momento, vindo a tempestade, a tua casa vai cair e você não terá como passar a eternidade com Deus. Porque somente o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, é que tem poder para perdoar de todo pecado. Abraão, o Senhor Jesus disse em uma certa ocasião: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque Abraão foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, para seguir ao Deus vivo, para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para o lugar que Deus haveria de mostrar. E exercitando a sua fé, Abraão assim fez. Mas um dia, no auge de sua velhice, quando já feliz e realizado, porque a palavra de Deus se cumprira quando disse que sua esposa Sara teria um filho e que ele se chamaria Isaque. Estando Abraão feliz com seu filho, Deus fez uma prova com Abraão e lhe disse: dá-me teu filho Isaque em sacrifício. Abraão, em silêncio, mas com muita dor no coração, Abraão organizou o que era necessário ser organizado. Ele pegou ali um jumento, seu filho Isaque, ele pegou tudo que precisava para a viagem, deixou tudo isso ao pé do morro e subiu com seu filho Isaque. E seu filho lhe perguntava: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondia: Deus para si providenciará o cordeiro. E quando Abraão estava pronto para imolar o seu próprio filho em sacrifício a Deus, a Bíblia relata que ele foi impedido de concluir esse sacrifício, porque Deus agora mostra para ele, quando ele olha para o lado e vê um cordeiro
sem mancha, pronto para ser imolado no lugar de Isaque. Abraão contemplou nesse momento o dia do Senhor, a quem o Senhor se referiu. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu naquele cordeiro e entendeu o plano divino de resgatar a humanidade, onde ele poupou a Isaque, o filho de Abraão, mas não pouparia a si mesmo de sacrificar o seu próprio filho para salvar a minha e a tua alma. E Abraão se alegrou no livramento que Deus deu, porque viu o plano divino se descortinando diante de seus olhos. Esse plano se concretizou. O Senhor Jesus cumpriu ao subir na cruz e entregar, atrair sobre si todos os nossos pecados e entregar o seu Espírito ao Pai, pedindo ao Pai que nos perdoasse. O Senhor Jesus, Ele nos abriu o caminho. É por isso que Ele para nós é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A verdade não muda. Por isso diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim é a verdade. A verdade ela não muda com o tempo. A verdade ela é absoluta. E o Senhor Jesus é a verdade. Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta. Não existe salvação a não ser através do Senhor Jesus, porque esta foi a porta que o próprio Deus abriu. Esse é o caminho que Deus revelou à humanidade para que por meio dele seja salvo. Então ouça a palavra de Deus e pratique na sua vida, para que a sua vida não venha a ruir. E é grande a queda da casa que é construída sobre a areia. Quando vem a hora da morte, quando vem a hora em que a casa deve enfrentar o fim desta vida, a casa daquele que ouviu a palavra de Deus e completou e operou a palavra de Deus na sua vida e praticou a palavra de Deus na sua vida, este durará para sempre, porque estará com Deus. Mas aquele que construiu sua casa sobre filosofia, não adianta. Na hora da tua morte, Sócrates não vai estar lá para te ajudar. Platão não vai estar lá para te ajudar. Não vai ter pensadores lá para te ajudar. Não vai ter Dante ou qualquer matemático, físico, pensador para te ajudar. Não há quem possa impedir a tua vida de ruir uma grande queda, se não praticares a palavra de Deus. Não é suficiente ouvir. Perceba que os dois exemplos Jesus está falando acerca de duas pessoas que ouvem a sua palavra. A diferença é que uma pratica, a outra não pratica. Não é suficiente você estar dentro de um templo, trabalhando, sendo participante de um conjunto vocal. Não é suficiente você estar num púlpito pregando. Se você não viver a palavra na sua vida, se você não praticar a palavra de Deus, você é reprovado. Você não será vencedor. A sua casa vai cair e vai ser grande a queda. Não importa. Não faça a palavra de Deus por aparência, não faça. Faça uma outra coisa. Um desenho você faz pela aparência, pela semelhança
do que se está querendo retratar na arte, no quadro, no papel. Mas a palavra de Deus não é por semelhança. Não faça isso. Não faça para parecer para alguém. Não faça para que alguém pense que você é santo, para que alguém pense que você é servo de Deus, é um homem de Deus. Deus é aquele que perscruta os pensamentos. A sua palavra é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos do coração, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Você não tem como enganar a Deus. Não, você não tem como enganar a Deus. Então pratique a palavra de Deus no seu dia a dia. Ouça, guarde e pratique a palavra de Deus, para que a sua casa, a sua vida seja sólida. E quando vier os ventos, e quando vier a prova final desta vida, você seja aprovado, sua casa não vai cair, a sua vida não terá sido em vão. Você vai para os braços de Deus. Mas se você não praticar, será grande a sua queda. Não importa se aqui você tem até algum título eclesiástico, alguma função na igreja. Não importa se você é um bom cidadão, paga teus impostos em dia, é um bom pai, é um bom marido. Isso não salva. Entenda, isso não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então não caia nesse laço, nessa armadilha de dizer: eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou servo de Deus. Eu não vou para a igreja, mas eu sou servo de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A Bíblia diz que os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus, ele confessa em teu coração que tu és filho de Deus. É o Espírito de Deus quem diz para nós: se soar a trombeta e Jesus voltar agora, você vai. Se você respirar pela última vez e partir daqui desta vida, você vai para a glória. É o Espírito de Deus quem diz isso. Não é uma autoridade religiosa, não é nem sequer você mesmo. Não se trata de autoafirmação. O Espírito de Deus diz ao teu coração que tu estás hoje em condições de adentrar os portões eternos. Se o Espírito de Deus diz ao teu espírito que tu és salvo, porque tu confessa ao Senhor Jesus como teu Salvador e obedece a sua palavra, e estás constante com os teus pensamentos ligado nas alturas e servindo a Deus, então glorifico a Deus pela tua vida. Haveremos de nos encontrar na glória celestial. Mas se o Espírito de Deus diz ao teu coração que tu precisas ter o Senhor como teu Salvador, que tu ainda não estás pronto, então não espere mais, porque nessa questão não se pode perder tempo. Quantas pessoas não deixaram coisas importantes na vida para depois e não tiveram a chance de concluir? Mas de todas as coisas desta vida, esta é a mais importante. Não se tem outra chance a não ser aqui nesta vida. Reconhece Jesus como Senhor da tua vida. Examina a palavra de Deus. Guarda as palavras do Senhor em teu coração e pratica ela no teu dia a dia, clamando a Deus por misericórdia, abandonando a tua antiga vida, os teus vícios, a tua vida de pecado, abandonando tuas antigas práticas, glorificando a Deus com a tua vida. Constantemente o teu pensamento ligado nas alturas. O tempo todo louvando, orando, pensando nas coisas que são do céu, pedindo a Deus misericórdia e perdão e vigiando sobre tua própria vida. Não é sobre a vida de alguém, mas sobre tua própria vida. Para que, soando a trombeta de Deus,
E o Senhor Jesus, raiando nas nuvens, tu não fique neste mundo, ou até mesmo vindo aí sobre ti a hora da morte, não vás para um lugar onde Deus não está. Não vás para um lugar de perdição, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento eterno. Que Deus abençoe a vida de todos aqueles que ouviram essa palavra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno, todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela porta que o Senhor abriu, pelo caminho perfeito, pela verdade, pela vida revelada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos porque tu nos deste o perfeito sacrifício e o sangue puro de Jesus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Abençoa cada um que ouviu estas palavras. Ó Deus, pelo teu Santo Espírito, convença a cada um daquilo que precisa ser feito e ajude a cada um a fazer um exame pessoal, a examinar sua vida pela tua palavra e então a aplicar a tua palavra em suas vidas, para que a sua vida seja uma casa construída sobre o alicerce da rocha firme que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos nesta hora, Deus, abençoe cada um e que cada um receba de ti a simples e pura compreensão da tua palavra para a salvação de suas almas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço a todos. E se aqui não tivermos a oportunidade de nos abraçar, no céu estaremos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar.
do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia